pessoal da falcoaria, que os biólogos, os veterinários, esse pessoal, eles são tipo assim... A gente trouxe a Yara, né? Que ela até tem nome de onça, né? Yara parece o nome de uma onça, né? Eu falei pra ela, pô, a Yara parece nome de onça mesmo, né, cara? A gente percebe a super proteção que essa galera tem dos animais. Eles são, cara, a Yara falou coisas aqui que a gente, né, muito bacana. Então a gente percebe essa super proteção das pessoas que trabalham diretamente no ramo, né? Então, se você conseguiu levar de letra, hoje você está conseguindo fazer as suas postagens e tudo mais de uma forma tranquila, né, cara? De uma forma sem hater, né? Ou não? Também, como é que tá isso aí, cara? Sempre tem um hater ou outro, né? Sempre tem, né, velho? Sempre. O hater, infelizmente, não tem como. E a gente vai realmente numa contramão. O turismo, de uma certa forma, ela acaba indo para um lado oposto, muitas vezes, do que é o trabalho de conservação. Porque nós, do turismo, muitas vezes, nós queremos mostrar o animal, mostrar o habitat dele, enfim, algumas coisas. Muitas vezes isso acaba fugindo do que seria o correto. E aí, claro, a gente tem que ter hoje muita responsabilidade no que nós vamos fazer e para quem a gente vai mostrar. Outro dia eu fiz algum tempo atrás uma postagem sobre a arpia, né, um vídeo com uma música de fundo e a pessoa olhou e falou assim, mas esse bicho enjaulado... Inclusive, eu gosto muito de quando eu vou postar a foto de algum bicho e a gente está ali realmente explicando o porquê que esse bicho está ali. Não, ele não está ali porque a gente realmente resgatou ele no meio da rua, pegou no meio da rua e colocou ali numa jaula. Alguma coisa nele, pegou ele na marra e botou lá. Né? Tem todo um projeto voltado para aquilo. Aquele animal foi vítima de ação humana. Por isso que ele veio para o refúgio biológico. E ele, infelizmente, não pôde voltar para a natureza e é exatamente por isso que eles estão ali. E o nosso papel como visitação é exatamente deixar isso claro para as pessoas que estão visitando o local. Aquilo não é simplesmente um zoológico. Ele não deixa de ser um zoológico, mas a importância da educação ambiental dentro daquilo ali é realmente muito importante. Então, claro, você passar isso para o visitante, essa informação, é realmente relevante. E nas postagens, eu costumo geralmente procurar, às vezes eu tiro uma foto com um pau de selfie para você, de repente, tirar uma grade para você exatamente tirar essa questão dos haters. Porque, infelizmente, os haters, poxa, tá ali atrás de uma grade, poxa, não é legal. É claro que a gente não vai lá, por exemplo, não vou entrar lá dentro do recinto da arpia e vou abraçar ela, né? Até porque ela ia deixar. Se você levar um tapão naquele ali, vai ficar violento, né? Vai machucar um pouco, vai né, machucar cara? um pouquinho. Mas, realmente, você tem que fazer a coisa com consciência. Por quê? Porque os haters, eles estão em todos os lugares. E, querendo ou não, numa rede social pequena como a minha, por exemplo, eu tenho poucos seguidores, mas de vez em quando acontece Sempre de um tem. ou outro aparecer e querer botar um pitaco, sem muitas vezes saber do que você está se tratando. Né? Isso daí tá acontecendo muito, já nós vamos falar sobre isso também. Ô Zalmir, você que participou um pouco ali do início do refúgio, não sei se foi do início ou se foi algum projeto paralelo, qual que é a tua opinião do início daquilo ali, cara? O que você pode dizer pra gente a respeito do início? Então, o refúgio, ele começou lá na época da construção, né, da hidrelétrica, né? Então ali... naquela época, Itaipu já tinha uma visão avançada em questões ambientais, já pensava em corredores ecológicos, em áreas de proteção, enfim, existia esse conceito naquela época. E daí, naturalmente, foi nascendo o refúgio. E conforme ele foi nascendo também, foi pensada a necessidade de você ter um local de abrigo dos animais resgatados durante o enchimento, né, do reservatório, em um local onde você tivesse alguns animais que não tivessem para onde ir, populações de animais nativos, para que eles servissem como banco genético para futuros projetos de repovoamento, soltura e tal. Então nasceu com esse intuito. Então, na verdade, o refúgio não tinha zoológico lá no começo. Então era só o criadouro não tinha visitação praticamente, tinha visitação de escolas. E a comunidade pedia muito isso. Então, até as pessoas que moram ali na vila, né, ali próximo, falavam assim, poxa, a gente tem um refúgio aqui do lado, a gente não pode conhecer, não sabe o que tem lá e tal. Então, com base nisso, daí foi pensado no espaço onde a gente tivesse os animais ali, não para exposição ao público, mas para educação ambiental. Tanto é que a visita no refúgio biológico é sempre guiada. Né, então, aí, ó, né, o profissional da área, então você não vai ver pessoas correndo por ali, fazendo algazarra, importunando os animais. Então, porque ele nasceu com essa concepção de conscientizar e mostrar o trabalho,
Então, quando a gente fala, né, no projeto de arpia, que hoje é a maior reprodução de arpias em cativeiro no mundo, né? Olha só, a referência Itaipu é pra referência caramba, né, internacional. Não tem nenhuma outra instituição que reproduz continuamente arpia, né? Então, existia isso. Poxa, a gente tá criando, a gente tá fazendo um trabalho muito bonito de destaque. Mas as pessoas, quando vão no refúgio, não vê arpia, né? Então, a gente, naquela época, né, construiu ali, mais recentemente, anos mais recentes, né, um viveiro de arpia, que é muito bonito, onde as aves podem se exercitar, elas voam, né? Então, o visitante vai lá e fala, poxa, essa é a arpia, esse é o trabalho que vocês fazem. Então, essa ligação com a comunidade, né, isso é muito importante. Atualmente, até quero esclarecer que eu já não estou mais no refúgio biológico, né? Eu me aposentei já faz 2 anos lá no refúgio, né? Mas, assim, contribuí, ajudei nessa proposta. E essa é a proposta, essa é a visão futura de animais mantidos, que a gente chama em cativeiro ou, né, ex situ, porque a gente precisa ter esses animais. Muitos animais ficam descuidados. E não tem como você chegar lá e soltar na natureza. Eu tive esse final de semana em Belo Horizonte dando aula, e a gente fez uma aula prática num centro de resgate de animais. Sim. Na verdade, é um profissional, um médico veterinário, o Marcos lá, né? Se estiver ouvindo, a gente dá até um abraço para ele. Marcos. E ele banca aquilo lá. Ele tem em torno de 500 animais, muitos animais mutilados, muitos animais que não podem retornar à natureza, mas ele cuida com todo o carinho. Então, inclusive essa questão da imagem que a gente estava falando aí, é uma coisa que a gente pensa hoje sim com todo cuidado, né? Sim. Você vai lá, poxa, eu vou ajudar a mostrar o trabalho dele, né? Na minha rede social, vou fazer uma foto ali e tal. Então, até quando a gente faz isso e posta uma foto com animais, né, a gente fala assim, esse é um trabalho profissional, eu sou profissional, eu sou um professor, sou médico veterinário. Se a gente está tendo uma aproximação daquele animal silvestre, porque existe um trabalho. Inclusive eu postei lá, coloquei lá o site dele para quem quiser ajudar, doar e ajudar os animais que estão lá. Então tem que ser essa postagem, né? A rede social hoje é um instrumento muito forte de engajamento, então você precisa mostrar isso. Você está fazendo um trabalho. E não estou ali me promovendo ou achando uma pose bonita para estar com os animais. Então é preciso diferenciar isso, né? Então a imagem legal que é levada com a finalidade de educação e divulgação, naquela imagem que não é muito bacana, né? Que você usa o animal mais silvestre como um pet, né? Então isso temos que cuidar muito. Sim. Né? Fernandão, como que você consegue nesse sentido, cara, fazer essa demonstração ou, digamos assim, eu acredito que o trabalho que você faz, assim, eu tava pensando comigo, assim, eu tava pensando que é muito importante, ao mesmo tempo que tem pessoas que criticam, vou dar uma visão pessoal para ambos, depois vocês podem comentar. É muito complicado quando a pessoa critica a aproximação do ser humano com o animal silvestre, né? Lógico que tem toda a maneira correta de você se aproximar do animal. Porém, cara, eu vou te dizer o sentimento que eu tive quando eu até falei pra você, que o pessoal da falcoaria trouxe um falcão peregrino aqui, né? O sentimento que eu tive, cara, assim, a gente não tem possibilidade de chegar próximo de um animal desse porque ele tá solto, ele é um caçador, né? Ele tem todas as características do animal. Porém, quando a gente humano chega perto e respeita e entende aquela ave, a sensação que a gente tem, cara, é surreal. É surreal. É você estar próximo do divino, é perto de Deus mesmo. Que eu acredito, cara. Eu acredito mesmo, assim, que, tipo, esses animais desse porte, então, assim, tem um lance de você olhar e respeitar o animal como fala, cara, que magnífico isso. Tipo, eu vi o teu vídeo com a aranha ali. Cara, incrível. A gente não tem esse manuseio, esse carinho, esse jeito, tipo, que, cara, se tá em casa, a primeira coisa que você pega é o chinelo, velho. Não tem essa. É normal, você vai com o chinelo. Mas assim, você consegue conhecer e transparecer que aquilo é um animal como qualquer outro. Como que você faz isso, cara, pra nesse tempo de você conseguir demonstrar, fazer e mostrar a magia da natureza como ela realmente é?
Acho que até a questão da aranha que é bem interessante, né? Muita gente tem pavor. Não, minha mulher tava aqui, ó, esqueci, trava tudo, velho. Mas assim, a gente, a princípio de tudo, na visita do passeio, a gente demonstra o respeito que a gente tem que ter pelo lugar. Eu acho que tudo começa através do respeito. A prioridade ali não é a visitação, a prioridade é sempre os animais. Tanto que muitas vezes você chega no refúgio, pode acontecer de... Muita gente vai lá com o intuito de ver a onça pintada e a arpia, por exemplo. E acontece muitas visitações que por motivos do pessoal da veterinária, elas não estarem lá, nenhuma e nem a outra. E nem por isso a gente deixa de realizar a visitação. A parte mais interessante da visitação é a gente realmente mostrar para as pessoas o porquê que aquele animal foi para lá. Por que ele não pôde voltar para a natureza? Acho que essa é a parte mais importante do passeio. E conscientizar as pessoas. O papagaio. Por que o papagaio está lá no recinto das aves falando babalu? Caralho, velho. Nós temos lá, por exemplo, tem o Oi Amor. Tem um papagaio agora lá que fala Oi Amor. Então, quer dizer, são animais que infelizmente foram vítimas de armação humana. Foram animais domesticados. E alguns deles, inclusive, muitas vezes acabam interagindo com a gente. Por quê? Porque, infelizmente, foram humanizados. E aí, claro, aí entra naquela lógica do papagaio que o Zalmir falou. Lá na casa da pessoa, será que o papagaio tinha todo o conforto? Como é que era a vida desse papagaio? Comendo só semente de girassol. Entendeu? Então, claro, na visitação a gente fala aqui, a gente tenta explicar para as pessoas que o animal que está ali é aquele animal que realmente não pôde voltar para a natureza por algum motivo. Seja um filhote de arpia, onde você está trabalhando uma espécie que está extremamente ameaçada de extinção e existe um projeto para tentar devolvê-la para a natureza, ou seja, aquele animal que tem uma asa quebrada, que realmente não tem condição de voltar. E claro, a gente tenta sempre passar, seja uma aranha, seja uma cobra, a gente encontra uma cobra no meio da trilha, a gente não tem por que matar, não é da gente. Primeiro que é proibido por lei você matar qualquer animal silvestre, é um crime ambiental. Então, claro, a gente procura, por exemplo, nós temos treinamentos específicos para saber identificar qual é a espécie de aranha, qual é a espécie de cobra, e a gente depois chamar a equipe adequada. Por exemplo, no caso da aranha caranguejeira, a gente sabe que ela é uma aranha totalmente inofensiva, desde que você saiba manusear ela. No máximo, tem algumas cerdas ali que poderia ser um pouco urticante, te dar alguma alergia, mas como a gente sabe como manusear, a gente só pega ela, tira ela do banheiro, que geralmente elas vão lá dentro dos banheiros, e aí para o visitante não se assustar. Você imagina, louco. Você imagina, mas assim, velho. O cara vai no banheiro, encontra uma caranguejeira, o cara sai sem carça, velho. O cara sai correndo com pelado. Ele tá no lugar certo, já tá no banheiro, né? O cara vai correr, velho. O cara não vai ficar, não. Né? Mas é muito raro que a gente vê. Inclusive, nós temos uma equipe que faz a limpeza dos banheiros constante, mas nós estamos no meio da mata. Tá, mas e a galera que limpa, velho, na hora que vê? Perna? Tem medo, né? Algumas pessoas têm medo, outros já sabem lidar com o assunto. E aí, claro, nós temos toda uma equipe que dá um suporte. Já aconteceu de, por exemplo, é muito raro que isso aconteça, mas, por exemplo, uma cobra cipó entrar dentro do banheiro. E aí, claro, aí tem a equipe, o pessoal os tratadores que tem treinamentos técnicos, inclusive se fosse uma jararaca, para ele fazer a contenção dela dentro do banheiro e levar ela a soltar na mata. Não é porque é uma jararaca que a gente vai matar o bicho de maneira nenhuma. Ela está no habitat dela, somos nós os invasores. É nós que estamos invadindo o espaço dela. E isso fica muito claro no começo da visitação, a gente tenta deixar isso claro. Primeiro a gente, inclusive, começa, quando a gente chega lá no nosso passeio, a gente convida o visitante a plantar uma árvore. Ah, olha aí, que legal, cara. E aí, muitas vezes as pessoas falam, poxa, Fernando, é só uma sementinha que você está colocando dentro de um tubinho. Não. Muitas vezes uma criança, você está colocando aquilo na cabeça dela, que é a importância de preservar a natureza. Que se ela tiver a árvore, ela vai ter os bichos. Cara, isso é fantástico. Já fiz passeios depois, meses, anos mais tarde, quando a criança chega para mim e fala assim, eu lembro a árvore que eu plantei com você ano passado. Cara. Era tal árvore, era canafístula, era o angico. Cara, isso te dá uma gratidão tão grande. Tipo assim, fala, poxa, eu cumpri minha missão. Por mais que seja pequenininha, numa visitação turística, você conscientizar a pessoa que é importante ela preservar a natureza. E é essa visão que a gente procura colocar dentro dos passeios. Por quê? Porque a gente realmente tem que conscientizar essa pessoa que animal silvestre não é pet. E os que estão ali, eles estão por algum motivo. E acho que isso é importante, acho que isso é bem legal. Ou seja,
A semente não tá sendo plantada só ali no solo, né, cara? Já Ela tá na sentado na cabeça. massa. E o cara, quando voltar, vai querer lá ver a árvore também, né? Uma vez eu vi uma tirinha, assim, né? Falando que... tipo, já imaginou se as árvores dessem Wi-Fi? Oxi. Todo mundo ia plantar árvore e a gente ia viver feliz e ia ter internet de graça. Apenas que elas só dão oxigênio. Olha, Pena que elas só dão, né? Sacanagem. imagina só, cara. Mas é por aí. Mas o lance que você falou eu acho que é o sentido mais literal da palavra, do refúgio biológico. É um refúgio, né? A gente vê campo de refugiado, para que é? Né? Para você acolher as pessoas que estão fugindo de alguma coisa. O refúgio biológico, então, é no sentido mais, né, real da palavra, né?